Salve, gente! Esse é o nosso 7º encontro e hoje eu vou falar do choro sambado. Para isso eu vou lembrar aqui uma história que aconteceu na década de 20 do século 20, finalzinho da década de 20, início da década de 30. O pessoal do Morro do Estácio começou a fazer um samba totalmente diferente da música que até então era conhecida como samba, né? A gente, nessa época, os sambas eram muito influenciados pelo machixe, como, por exemplo, Pelo Telefone, do Donga, o Jura, do Senhor, e tantos outros clássicos dessa época, né? Eram conduções rítmicas que tocavam os acordes sempre mudavam em cima do tempo forte de cada compasso. Então a gente tem, por exemplo, o chefe da polícia no telefone mandou avisar. Não tem antecipação, ele segue, né? Jura. Aí o pessoal do Estácio chegou com um tipo de melodia que fazia. Então, de 2 em 2 compassos, acontecia, a melodia antecipava a resolução do acorde que só iria acontecer no compasso seguinte, ele é antecipado uma semicolcheia. Isso faz com que a condução do violão e do cavaquinho, dos conjuntos que acompanhavam os sambistas, mude, né? Então as pessoas começaram a tocar faz a puxada antes do baixo, como se a puxada fosse o tamborim, né? E o baixo fosse o surdo de marcação. Então a mudança de acorde, a puxada chega antes do baixo do tempo, né? Então esse samba, por exemplo, primeira vez eu te encontrei, essa mudança foi uma revolução no samba, né? Mudou tudo e essa mudança chegou muito rápido ao choro, porque, curiosamente, coincidentemente, o músico que organizava os grupos do Estácio, que era um morador também do Morro do Estácio, embora ele fosse oriundo do litoral norte do estado do Rio, de Macaé, o Benedito Lacerda. Benedito Lacerda, que era um dos principais flautistas da época e diretores de gravação também, o regional dele, o regional do Benedito Lacerda, onde Dino, Meira e Canhoto se notabilizaram, né? Foi muito provavelmente o conjunto regional mais importante da história da música brasileira, não só do choro, mas do samba também, porque eles tocaram com todo mundo, desde a década de 30 até a década de 80. Então, durante 50 anos eles gravaram, né, com praticamente todo mundo, né, do Francisco Alves lá nos anos 30 até o Chico Buarque nos anos 70, 80. Então o Benedito levou para o choro isso, e ele começou a tocar, inclusive, repertório antigo do século XIX, algumas polcas, usando esse recurso da antecipação e fazendo com que o seu conjunto, né, o conjunto que ele criou, chamado Gente do Morro, e mais tarde o regional que levava o seu nome,
tocasse com essa levada diferente, né? Que foi realmente uma mudança assim, muito importante que aconteceu na música brasileira. Um dos compositores que fizeram choros sambados um pouquinho depois, mas que fez música que marcou muito esse gênero, um dos mais importantes foi o Jacó do Bandolim, né? A gente pode citar o Noites Cariocas, o Bole Bole, vários choros sambados do Jacó, que tem inclusive uma particularidade em relação ao choro que a gente vai ver aqui, que essas músicas do Jacó normalmente tinham 32 compassos, ela tinha uma quadratura dobrada, tinha 32 compassos em cada parte, e normalmente ela antecipava os compassos ímpares, ao passo que esse choro sambado de 16 compassos, como esse que eu estou mostrando para vocês, que a gente vai mostrar daqui a pouco, nessa gravação feita pelo Aquiles Moraes, de trompete, com um acompanhamento feito por mim no violão, é um choro que antecipa os compassos pares, é um choro sambado que antecipa os compassos pares, né? Então a levada antecipando os pares, ela começa, o compasso 1 começa no chão, 3 no chão, 4 antecipado, 5 no chão, 6 antecipado, e segue, né? E o Noites Cariocas é o contrário, né? Ele começa já na antecipação. Então ele toca o 1 antecipado, 2 no chão, 3 antecipado, 4 no chão. Então é uma coisa importante a gente perceber pelo desenho da melodia onde estão as antecipações para a gente tocar a levada correta, antecipando, né, com a melodia, fazendo essa antecipação junto com a melodia, né? Tem algumas gravações engraçadas de orquestras estrangeiras tocando samba, fazendo a levada ao contrário, né? O samba antecipa os primeiros compassos e eles antecipam os pares, né? O samba antecipa os ímpares e o acompanhamento antecipa os pares. Fica uma coisa esquisitaça. Então a gente tem que ter cuidado na hora de tocar esse tipo de música, né? O choro sambado, para a gente perceber onde estão as antecipações e colar nelas. Tem uma coisa curiosa nessa música também, que na terceira parte ela tem uma harmonia que desce cromática. Na primeira e na terceira frase, né? Depois começa no Ré bemol. Isso é um efeito que é pouco usado no choro. E eu lembro de um choro do Pixinguinha que começa assim, Joaquim virou padre, que começa que tem esse efeito, mas não são muitos, são poucos choros que usam esse tipo de harmonização. Então é isso. Ouçam aí o Intrigante, toquem junto e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.